Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje nós falaremos sobre exercícios aeróbios na gestação. Então, quais são os melhores exercícios aeróbios para fazermos na gestação? Além da caminhada, tá? Então, não falaremos hoje apenas sobre caminhada. Então, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda. Eu sou personal especialista em treino para gestantes. E nesse perfil eu ajudo grávidas a controlarem o ganho de peso com a prática segura de atividade física, sem prejudicar o bebê. E quando eu estou falando sobre controlar o ganho de peso e prática segura de atividade física, estou falando sobre saúde, sobre buscarmos alternativas no dia a dia em que você tenha segurança e saúde para fazer atividade física durante a gestação, certo? E eu tenho como objetivo trazer a informação para vocês, para que vocês se sintam mais seguras para praticarem atividade física com segurança. Então, sabe aquele medinho do, será o que eu posso ou não fazer? Será que eu estou fazendo algo certo? Será que eu estou fazendo algo errado? Então, essas lives são exatamente para trazer informação para vocês, para que vocês fiquem tranquilas para uma prática segura de atividade física. Tá bom? Se vocês conhecem alguma gestante, já encaminhe para as amigas que elas precisam também saber sobre essas informações que são super valiosas para termos uma prática segura. Então, vamos entender primeiramente quais são os tipos de exercício. Temos os exercícios que são os aeróbios, que vamos falar hoje. Tem o exercício resistido, que é aquele treino de força, o treino funcional, pilates. Tem os exercícios de equilíbrio, que a gente também faz na gestação, e tem os exercícios ali que são de mobilidade e alongamento, tá? Hoje nós falaremos sobre os exercícios que são aeróbios. O que são esses aeróbios? São exercícios que eles demandam mais oxigênio, tá? Então, geralmente a gente fica um pouquinho mais ofegante, e quando o corpo está ofegante é porque tem uma demanda aumentada de oxigênio. E para que o movimento aconteça, que a gente consiga fazer a prática, a respiração ali ela se torna essencial para que a gente tenha o oxigênio suficiente para poder realizar o exercício, tá? Então, hoje falaremos sobre os exercícios aeróbios. Para quem for entrando aqui, já me conta se vocês estão fazendo algum exercício aeróbio, porque hoje eu vou falar quais são os meus exercícios preferidos, quais eu indico com uma certa segurança e quais eu não indico para todas as gestantes, tá? Então, eu vou contar aqui para vocês no final quais são essas classificações, e aí se vocês tiverem dúvidas se o que vocês estão fazendo ou não, quais cuidados vocês devem tomar ali, eu vou conversar com vocês se é ou não seguro de fazermos durante a gestação. Então, gente, benefícios dos exercícios aeróbios. A gente precisa entender que fazer só caminhada não é suficiente, fazer só treino de força não é suficiente, só mobilidade também não, mas é um conjunto de exercícios que a gente precisa fazer dentro, né, de um programa de treino para gestantes, para que vocês tenham ali todos os benefícios de todas as práticas. Então, quando falarmos sobre os aeróbios, eles irão ajudar vocês a melhorar o controle do ganho de peso, melhorar os sintomas de ansiedade, melhorar os níveis de glicemia, de pressão alta. Então, o exercício aeróbio não é sobre ali a estética de não quero ganhar peso, eu quero ficar bem. Vai muito além disso. A gente fala sobre prevenção e tratamento de doenças. A gente fala sobre aumentar o fluxo de sangue para o bebê, levando mais oxigênio, levando mais nutrientes. Então, enquanto a gente está fazendo ali um exercício aeróbio, nós estamos ativando a nossa circulação de um modo que faça com que esse fluxo de sangue chegue em todos os lugares possíveis. E aí nós também formamos novos vasinhos. Então, lembra dos canudinhos? Eu sempre falo dos canudinhos que levam nutrientes para o bebê. Então, é como se formássemos mais canudinhos e o seu bebê ele vai receber mais e mais e mais fluxo de sangue, de oxigênio, de nutrientes, sem falar que estaremos prevenindo trombose. Então, quando você engravida, tem 5 vezes mais chances de você desenvolver uma trombose. O que é isso? Sabe aquela perna inchada?
Sabe quando o gestante vai ficando com a perna inchada e aí não circula, a perna fica pesada? É porque o sangue desce por conta da dilatação dos vasos. Então, aquele canudinho que era fininho, na gestação ele fica o canudinho de milkshake, um pouquinho mais largo. E aí o sangue desce para as extremidades por conta da gravidade também, desce para as mãos aqui, as mãos ficam mais inchadas, desce lá para os pés e não tem força para subir. E aí, quando não tem força para subir, aquele sangue parado ele pode ir formando coágulos e vai formando ali um risco aumentado dos trombos e de ter uma trombose, tá? Então, com os exercícios aeróbios, nós ativamos essa circulação, as musculaturas que vão ajudar a circular mais o sangue e diminuir esse inchaço periférico, aquele sangue que está parado e faz com que o sangue venha para o bebê, tá? Então, ajuda em todo o sistema circulatório, na prevenção do controle, né, do ganho de peso, na prevenção de doenças. Tem tanto benefício. Então, assim, o aeróbio ele se torna mandatório na gestação, tá? Nas recomendações, o aeróbio ele vem como mandatório. Então, é essencial que a gente faça ali pelo menos 150 minutos na semana de exercícios aeróbios. E aí, o que eu vou conversar aqui com vocês hoje é quais são esses exercícios aeróbios que eu particularmente gosto mais, tá? A Bruna perguntou, pode fazer exercício no primeiro trimestre? Com a liberação do médico, com certeza. Todas as gestantes elas devem ser ativas até que se prove o contrário. Então, se não tem nenhuma doença, se não tem nenhuma complicação, não tem sangramento, você é apenas uma pessoa. Você continua tendo uma vida. Então, se movimentar durante toda a gestação é essencial, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre como é que funciona essa parte do aeróbio. Quando a gente fala de prescrição de treino, né, e tudo mais, nós temos que tomar cuidado com alguns fatores. Nós sempre falamos sobre a frequência, então é o FITT, é o FIT. Frequência do exercício, a intensidade do exercício, o tipo de exercício que você vai fazer e o tempo do exercício, tá? Frequência, quando a gente fala de exercícios aeróbios, estamos falando sobre ao máximo de frequência na semana que você conseguir. Então, eles se orientam ali de 4 até 7 dias na semana de exercícios aeróbios, tá? Frequência. Depois temos a intensidade. Durante a gestação é recomendado que a gente faça o exercício aeróbio na intensidade moderada. Então, você vai fazer ali o exercício, mas você não chega no ponto em que você não consegue nem conversar com alguém. Você fica numa intensidade em que você fica ali um pouquinho ofegante, que você tem ali um aumento da frequência cardíaca, da temperatura corporal, mas que você continua conversando com as pessoas, tá? Você só não consegue cantar. Sentiu que está começando a ficar difícil de conversar, está chegando no vigoroso. Então, a gente reduz um pouquinho essa intensidade para moderado. É onde a gente tem estudos que mostram segurança, tá? Amanda, mas eu nunca fiz exercício, eu tô começando agora, o que eu faço? Se precisar, começa com leve, começa com movimentações diárias e vá aumentando gradativamente, tá? Então, frequência, intensidade, tipo de exercício é o que eu vou falar para vocês hoje. Quais são os tipos de aeróbio que eu gosto de passar para as minhas alunas? Quais são os aeróbios que eu falo assim, pode, mas toma cuidado com algumas coisas? E quais são os aeróbios que eu não passo para todas as gestantes? E frequência, intensidade e o tempo. Então, o tempo não é recomendado que a gente passe de 60 minutos de treinos aeróbios, tá? De treinos de modo geral, mas no aeróbio a gente fala ali sobre se você está começando, comece ali com 20 minutinhos por dia, vai aumentando gradativamente, mas não ultrapasse sessões de 1 hora. Por quê? Porque a gente não tem estudos que mostram segurança de que após esse tempo não vai faltar nutrientes e fluxo de sangue e oxigênio para o bebê. Então, até esse tempo, a gente sabe ali que a mãe está bem, está saudável, não tem risco de hipoglicemia, não tem risco de hipertermia. Então, se você for se hidratando e fazendo o aeróbio ali
até 1 hora, a gente tem muitos estudos que mostram segurança de que você não vai passar mal, não vai ter uma queda de açúcar no sangue, não vai faltar nada para o seu bebê, tá? Se a gente começa a passar muito tempo disso, já começa a ficar arriscado de ter uma redução de fluxo de sangue para o bebê, uma redução de nutrientes e oxigênio chegando, porque o corpo está muito preocupado em te recuperar e esquece de levar ali nutrientes para o bebê. E aí é uma resposta do corpo, tá? Então, temos que tomar cuidado quando falamos sobre o tempo do exercício. Então, recapitulando, quando a gente fala do aeróbio hoje, estamos falando sobre FIT. Frequência, 4 a 7 dias na semana, intensidade moderada. O tempo do exercício começa com 20 minutinhos, aumenta até 1 hora de sessão. E o tipo de exercício é o que eu vou passar aqui para vocês hoje. Quais são as categorias que eu gosto, quais prestar atenção e quais que eu não recomendo para todo mundo, tá bom? E muito importante, sabe aquela gestante que chega no final da gestação, tá ali no 3º trimestre e você conversa com ela, ela tá super ofegante, tá cansada, tá indisposta, não tá com aquele ânimo todo, a gestação tá pesando? Muitas vezes essa gestante ela não fez o exercício aeróbio durante a gestação. Por quê? Um dos benefícios do exercício aeróbio é fortalecer o seu coração. Então, o nosso volume de sangue na gestação, ele aumenta quase o dobro. Então, se você tem ali, em média, 5 litros de sangue, com a gestação vai aumentar para 7. E aí, é um mesmo coração bombeando mais sangue. Se ele está trabalhando mais, está precisando entregar mais fluxo, você começa a ficar mais ofegante. Então, aquelas gestantes que chegam no final da gestação cansadas, indispostas, muito ofegantes, ela começa a falar, já fica ofegante, essas gestantes, elas têm sim um coração que não foi trabalhado. É um coração que está um pouco mais fraco, que ele não está dando conta da demanda. Então, fazer o aeróbio na gestação, além de todos esses benefícios, ele vai te ajudar a ter um coração mais forte para que você se sinta mais disposta até o final da gestação. E aí, se você chegar para brincar com seus sobrinhos, com seus filhos, com o cachorro, eu tô no shopping, precisa subir uma escada, você consegue. Então, você tem mais disposição para poder fazer tudo o que você quiser durante a gestação, tá? Então, esse é um dos principais benefícios que eu vejo as gestantes falando sobre sair para caminhar, estar com os amigos, dando risada, super disposta, e os amigos elogiando, falando, nossa, mas você tá bem, né? Lá no 3º final, super, a gente fala gravidíssima, né? Com uma barrigona, e a pessoa tá bem, porque exatamente ela teve ali um preparo do corpo para o momento que está chegando, que é o final da gestação. E aí eu quero mostrar para vocês hoje que existe sim mais opções de exercícios aeróbios, além da caminhada. Esses dias estão muito, muito quentes, a gente está chegando aí, o verão está chegando, teremos mais dias quentes durante as semanas, né? E aí eu tenho algumas gestantes que estão até falando, Amanda, eu não estou conseguindo, por exemplo, sair para caminhar, porque não consegue acordar tão cedo, e aí quando vai sair fica muito quente. E aí tem algumas que elas têm a possibilidade de estar numa academia ali com ar-condicionado, mas tem muitas que não tem como. E aí elas estão fazendo outras modalidades de aeróbio, exatamente para que elas consigam se manter ativas com segurança. Então, fazendo um aeróbio adaptado em casa, com um ventilador no rosto, literalmente. Então, é para exatamente vocês terem aí o conhecimento e a possibilidade de, mas eu não gosto de ficar caminhando na esteira. Mas hoje está chovendo, eu não consigo sair. O que mais que eu posso fazer que é seguro durante a gestação? Tá? Então, eu vou falar aqui para vocês quais são esses exercícios que são seguros. E aguentar, né? Preparar o nosso corpo para o parto. Então, quando a gente fala sobre vamos fazer caminhada todos os dias, vamos trabalhar na intensidade moderada, vamos colocar o coração para trabalhar. Tudo isso é para preparar o corpo de vocês lá para o grande dia que será o parto, independente da via de parto. Pode ser parto normal, pode ser parto cesárea. O mais importante é que vocês tenham qualidade de vida para chegar até o final da gestação com saúde, tá? Então, é exatamente para que vocês tenham essa disposição, esse condicionamento. E eu vou falar para vocês agora quais são os meus exercícios que eu não passaria para todas as gestantes. Tá? Eu vou de baixo para cima do que eu anotei aqui. Exercícios que eu não recomendo para todas as gestantes.
Um polêmico, que é a corrida. Mas, Amanda, nenhuma gestante pode correr? Pode, gente. Gestante pode correr, a gente só precisa realmente avaliar quem é essa gestante. Então, quando a gente fala de uma gestante que corre, a gente sempre coloca ali na balança risco-benefício. Essa gestante, se ela continuar correndo, ela terá mais benefícios ou mais risco? Tem algumas gestantes que são atletas, que dependem de um bolsa atleta, que elas dependem do patrocínio do clube. Então, exatamente por isso que a gente não limita todas as gestantes de correrem, tá? Só que ela precisa estar com um fisioterapeuta pélvico, precisa estar com um bom trabalho de fortalecimento muscular, não pode sentir nenhum desconforto, não pode sentir nenhuma dor. A partir do momento que ela sentir alguma coisa, a gente precisa interromper a prática. Então, corrida e pular corda não são proibidos, tem um impacto, ok, tem um impacto nas articulações, tem um impacto no assoalho pélvico, tem um impacto cardiovascular, então são modalidades mais vigorosas, que para algumas pessoas aumenta mais a frequência, para outras nem tanto. Mas eu acredito que a gente precisa olhar na individualidade. Quem é essa gestante e como ela se sente quando ela começa a correr? Ela tá bem? Ela precisa daquilo? Ela não precisa daquilo? Vamos adaptar? Então, quando você analisar, eu sou uma corredora só de fim de semana. Engravidou? Não vai continuar correndo. Mas eu sou uma atleta que eu dependo de um bolsa atleta, eu dependo de um patrocínio do meu clube, eu preciso continuar tendo ali a forma física. Talvez para ela, o melhor ela seja continuar correndo dentro das recomendações, e aí a gente adapta aos treinos, tá? Então, corrida e, por exemplo, pular corda, que tem ali o impacto, a gente precisa avaliar quem é essa gestante. Então, não são todas as gestantes que a gente deixa continuar correndo e a gente permite, tá? Mas eu tenho algumas gestantes que falam, Amanda, eu fico ótima correndo, eu tenho uma amiga que correu até 5, 6 meses de gestação e ficou tudo bem, ela não sentia dor, ela começou a parar quando ela realmente sentiu desconforto. Mas ela estava fazendo um bom trabalho de musculação, estava com fisioterapeuta pélvico, estava com nutricionista, tudo bonitinho. Sentiu desconforto, ela decidiu parar, tá bom? Exercícios aeróbios, que são liberados, mas que eles precisam de um pouquinho de atenção. Um deles é a escada. Então, a escada a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque ele sobe muito a frequência cardíaca. Mas, Amanda, então se sobe muito eu não posso fazer? Não, você pode. É apenas fazer com mais calma, se precisar fazer algumas pausas, tomar cuidado com a velocidade e tomar cuidado com o movimento. Então, eu vejo muitas gestantes fazendo ali um movimento um pouco errado da escada. Eu posso até gravar vídeo para vocês do jeito certo de utilizar ali os aparelhos do aeróbio, tá? Vocês se interessam por vídeos desse tipo, de como utilizar os aeróbios direitinho na musculação? Porque, sim, tem jeito certo, tá? A gente vê bastante gente fazendo movimentos errados. Então, se vocês mandarem aqui que vocês se interessam, eu posso gravar com certeza para vocês os reels falando sobre como utilizar cada aparelho da musculação, cada aparelho dos aeróbios de maneira segura. Então, a escada é permitida, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o movimento, com a intensidade, com a velocidade ali que está fazendo. E, claro, cuidado para não tropeçar. Então, já vi gestante tropeçando ali e a gente precisa tomar cuidado porque a gente fica um pouquinho mais estabanada durante a gestação. Um outro exercício aeróbio que é maravilhoso, mas a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado, é a dança. Que sim, vocês podem fazer a dança, é muito gostoso, né? Você relaxa, você curte. A gente só precisa tomar cuidado com os passos. Então, tem algumas transições, né, de alguns passos que você pode desequilibrar, pode tropeçar, coisa que cruza muito a perna e muda muito rápido. Então, se você não está acostumada a fazer a dança, se você não é uma dançarina ali profissional, mas faz por um hobby, é só realmente fazer de modo mais tranquila, que você tenha ali segurança nos passos que você está fazendo e nas transições dos passos, tá? Tem o step também, então hoje eu trouxe até para vocês aqui por conta de uma aluna lá do programa, do PGC, que ela perguntou no grupo lá, que eu dou suporte para elas, falando sobre, Amanda, eu queria muito fazer uma aula de step hoje, eu posso? E aí eu falei, você já fazia antes, né? Perguntei o histórico dela e ela relatou que sim, ela já tinha tido contato com aulas de step e é a mesma orientação, tomar cuidado realmente com
tropeçar, desequilibrar, né? Poder ali cair e cuidado ali nas transições que você faz de um... é como se fosse a dança, né? Então, quando você vai de um movimento para outros, né? Os passos, realmente tomar cuidado só para não tropeçar e poder desequilibrar. Tem também a hidroginástica, que é ótima. A gente só precisa realmente cuidar para não ficar tão levinho, então botar esse coração para trabalhar. Tem a natação, que precisamos tomar alguns cuidados com a natação. Ela é maravilhosa, mas precisa tomar cuidado com a hidratação, com a intensidade. É mais difícil de controlar a intensidade na água, mas é uma ótima modalidade também. E aí, os meus preferidos em termos de segurança, então eles são fáceis de fazer, eles são acessíveis, não precisa se preocupar tanto, assim, tem o jeito certo de fazer, mas a chance de dar errado é muito menor. Então, o primeiro de tudo, que é o mais democrático, que a gente sabe que pode fazer em qualquer lugar, é a caminhada. Então, ela está aqui em primeiro lugar, mas como uma forma é democrático. Então, todas as gestantes podem fazer a caminhada, é um movimento funcional do dia a dia, a gente só precisa realmente ter momentos ali que a gente faça ela um pouquinho mais intenso do leve, né? Então, tentar fazer ali mais moderado, exatamente para a gente ter ali benefícios para o coração. Uma segunda opção da caminhada é com inclinação. Então, a caminhada com inclinação, ela vem como uma estratégia de subir um pouquinho a frequência, mantendo uma passada não tão rápida. Temos também a própria caminhada ao ar livre, só precisa tomar cuidado com buracos e calçada e qualquer coisa que vocês possam desequilibrar e cair. Bicicleta. Eu prefiro muito mais a bicicleta dentro da academia e a bicicleta horizontal. Então, essa bicicleta... Deixa eu ver se eu consigo... Ué? Ele não tá dando opção de imagem? Não vou conseguir compartilhar. A bicicleta horizontal é a bicicleta sentadinha. Então, é aquelas que vocês sentam no banco e vai na frente. Por quê? Ele estabiliza melhor a pelve. Então, ao invés de você ficar mexendo, você fica com o quadril paradinho e faz ali a pedalada. A bicicleta de spinning costuma incomodar muito no meio ali na região da pelve, na virilha, porque realmente incomoda. Tem um aumento de fluxo ali na região, tá mais sensível. Tem aquelas que têm um assento, né, um pouquinho mais largo, costumam ser um pouco mais confortável. Mas das bicicletas que são dentro, né, de um espaço, a bicicleta indoor, a horizontal é a mais recomendada, mais segura, que vocês têm melhor estabilidade. Fazer ali ao ar livre, eu tomaria um pouquinho de cuidado se o ambiente não for controlado, depende da sua cidade, da movimentação. Então, hoje a gente até perguntou lá no grupo, né? A gente conversou no grupo sobre as bicicletas e teve gente que falou, não, eu vou trabalhar de bicicleta ainda, porque a minha cidade é pequena, é fácil de se locomover. E ela vai tranquila ali, se protegendo. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque eu tô aqui em São Paulo. Imagina eu andar de bicicleta na rua aqui em São Paulo. Tem risco de acidente, tem muitas informações, é fácil de você se distrair e poder acabar caindo e se machucando. Então, bicicleta indoor é preferência. Se você for fazer fora, uma sugestão é ambientes controlados. Então, você vai num parque que tem uma ciclofaixa e que você consiga fazer ali com segurança, com menos chances de ter buracos e acidente, né? Com outras pessoas, em que nem sempre você vai ser a culpada, mas o outro. A gente fica muito com medo do o que o outro pode fazer numa distração e aí levar um acidente, tá? Tem o elíptico, que é maravilhoso, então o transport é ótimo, vocês podem fazer tranquilamente. E os adaptados em casa. Então, os aeróbios adaptados em casa, então um polichinelo adaptado, uma marcha, aquele que a gente chuta o bumbum, são exercícios excelentes que vocês podem fazer em casa, que com certeza tem muitos benefícios para vocês e vocês conseguem fazer a qualquer momento, com um ventilador no rosto, não precisa sair de casa e que é uma ótima opção para vocês, tá? Então, recapitulando,
precisa fazer o aeróbio o máximo de dia que conseguir. Quando a gente fala do FIT, que é a recomendação de frequência, intensidade, tipo e tempo, a gente precisa fazer a frequência de 4 a 7 dias na semana, numa intensidade moderada, num tempo ali de 20 a 60 minutos, depende se você está começando ou se já está acostumada. E o tipo são os exercícios que eu falei para vocês agora. Então, é importante que tome cuidado com corrida e pular corda. Não é proibido, mas é contraindicado por conta do impacto. E não são todas as gestantes que a gente libera para fazer ali esses exercícios de impacto, tá? Precisa avaliar de quem é essa gestante. Os exercícios que a gente libera, mas precisa de um pouquinho de atenção, são a dança, a escada, a dança, o step, uma aula de step, uma aula de hidroginástica, uma aula de natação. A gente gosta muito, mas precisa tomar alguns cuidadinhos para não se machucar. E os preferidos, a gente fala aí da caminhada, se puder na esteira, né, ali dentro, uma caminhada com inclinação, fazer uma bicicleta de preferência horizontal, o elíptico, pode fazer até a escada dentro, né, ali da academia, o aparelho da escada. Então, são muitas e muitas opções, a gente não precisa ficar só na caminhada, tá? Todos esses trazem inúmeros benefícios, a gente precisa manter o corpo em movimento, ativando essa circulação para controlar ganho de peso, prevenir trombose, prevenir desenvolvimento de doenças, melhorar a resistência do coração, para que vocês cheguem na gestação, no final da gestação, com o máximo de saúde possível, com o máximo de disposição e bem, com qualidade de vida, porque a gente não quer nenhuma gestante doente, parecendo que está ali morrendo de cansaço e está indisposta. Gente, a gente quer vida, tá? Gestação é vida, exercício é vida, movimento é vida. Então a gente precisa colocar esse corpo para movimentar. Sempre escutem o corpo de vocês. Então o corpo ele dá sinais do que ele está te pedindo ou não. Se ele quer parar, ele vai te mostrar que ele está precisando parar. Então escutem o corpo de vocês sobre qual que é a modalidade de exercício que melhor se enquadra ali na sua rotina, se você não sente dores, que você se sente bem depois, se sente disposta. Então escutem o corpo de vocês e escutem a sua intuição. Então você está fazendo ali uma aula de dança, a professora passou um passo que você fala assim, posso cair? Não faz, adapta. Então a intuição de vocês vai ser muito poderosa para vocês terem uma prática segura, saber ali se vocês estão se sentindo seguras ou não. E se qualquer situação tiver ali um pouquinho de risco que vocês não estão se sentindo bem, não estão seguras de fazer, fala, não vou fazer, e adapta, tá bom? Participem sempre sem competir. A competição, para muitas que são competitivas, pode sim levar a machucar, porque a gente tá ali fazendo alguma modalidade, você quer fazer mais do que a outra, e aí a gente acaba podendo se machucar quando existe competição, tá? Então curtam o processo, curtam muito o exercício aeróbio ali no dia a dia e pratiquem sempre com segurança, tá? A Bruna perguntou aqui, e para quem faz exercícios em casa, fazer a musculação antes da gestação, o que seria indicado nesse caso? Pode fazer fortalecimentos, pode fazer aeróbio adaptado. Bru, se você quiser, a gente está com a lista de espera do programa Gestação Consciente. A lista de espera está aberta. Lá tem opções de treino em casa, tá? Então, o link de inscrição está lá na minha bio. Estamos avaliando quando que a gente vai abrir a próxima turma. Agora a gente está com... Acho que a turma atual está com quase 10 gestantes. E aí estamos dando muita atenção para elas, a gente ainda está vendo quando que a gente vai abrir para poder entrar mais gestantes, tá? Mas lá tem várias opções de treino para você fazer em casa, aeróbios, mobilidades, tudo, tanto em casa quanto na academia. Então, o céu é o limite. A gente só precisa saber qual que é a direção certa para poder chegar lá com segurança. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Show, Bru, vem! Vem que vai ser bom, hein? As oportunidades dessa próxima abertura serão únicas. Estamos com um programa super legal. E muitas das coisas que eu falei aqui hoje são dúvidas das meninas lá na comunidade.
Então, a gente tem uma comunidade lá no WhatsApp que a gente fica conversando e trocando, e elas vão fazendo perguntas, eu vou ajudando. Lá eu não tenho limite do que eu posso ou não falar, porque eu sei com quem eu tô falando e orientando. Então, tudo que elas têm de dúvida eu consigo responder lá com muita qualidade. E não fico depende. Eu realmente falo para cada uma o que é melhor para elas. Porque eu sei quem são elas, né? Então, fica mais fácil de orientar se elas podem ou não fazer. E aí, várias dúvidas que eu trouxe aqui hoje são delas também. Então, elas foram compartilhando no grupo e eu achei legal trazer para vocês essas dúvidas, essas questões do que fazer ou não. Tá bom? Então, quem quiser, então, estamos com lista de espera aberta lá na minha bio. A lista do programa Gestação Consciente, em que as pessoas têm as minhas orientações para uma prática segura de atividade física. Certo? Mulherada, ótima noite para vocês, bom descanso. Letícia, já na lista de espera. Será sensacional. Agora em outubro traremos muitas novidades para vocês. Estou fazendo um baita projeto para poder ajudar vocês com muito conteúdo de qualidade. Tá bom? Então, espero vocês. Teremos live quinta-feira para falarmos sobre... Já vou falar para vocês qual que vai ser o tema da live de quinta. 3 fatores que impactam diretamente o ganho de peso na gravidez. Então, vamos falar sobre como controlar esse ganho de peso com 3 fatores aí que a gente precisa tomar cuidado no dia a dia, que vai impactar diretamente esse ganho de peso, tá? Então, venham para a live de quinta-feira às 18 horas e todas as terças e quintas estou aqui com vocês para trazer muita informação para vocês de qualidade, tudo com embasamento científico e vocês se sintam mais seguras para uma prática durante a gestação. Certo? Boa noite a todas, qualquer dúvida pode me mandar. A Marília, tenho recomendação médica para atividade física, mas às vezes sinto muito cansada, tontura. Marília, adapta. Esse cansaço ele é natural da gestação. Tem uma demanda aumentada ali do corpo, a parte hormonal. O mais importante é a gente adaptar e escutar o nosso corpo, mas a gente não pode parar, porque a vida não para. A gente tem que trabalhar, cuidar do filho, cuidar da casa. E aí, quanto mais você faz de exercício, mesmo que seja um pouquinho todos os dias, mais fácil fica com o decorrer do tempo. Então, você vai ali melhorando os seus sintomas, melhorando a sua disposição, cuidado com essa tontura, tá? Precisa analisar o que é essa tontura, se pode ser alguma alimentação, né? Faltando se alimentar direito, faltando água, calor agora dá muita fraqueza. Então, faça adaptações e vá entendendo na sua rotina qual que é o momento que você se sente melhor para fazer exercício, quanto tempo de exercício você consegue sustentar. Então, não precisa fazer 30 minutos, 1 hora de uma vez. Faz pequenas frações durante o dia, numa intensidade mais leve, mas o importante é manter o corpo em movimento, tá? Prometo que passa esse cansaço, não sei qual que é a sua semana da gestação, mas no segundo semestre tem uma tendência, eu brinco que é como se tomasse uma cápsula de cafeína, porque é um estado de sonolência que você está no primeiro trimestre, chega no segundo e você fala, opa, o corpo acorda. E aí você se prepara para estar bem no terceiro trimestre, tá bom? Curtam muito, aproveitem todo o conteúdo aqui que é para vocês. E nós vemos no dia a dia, deixa eu ver. Tem risco para pré-eclâmpsia, 40 anos, não posso parar. Mulher do céu, não pode parar mesmo. E olha, eu tenho live aqui no canal sobre pré-eclâmpsia, tá? Não sei se você já assistiu, mas eu tenho uma live sobre isso. 25 semanas. Mulher, vai movimentar. A gente consegue adaptar, tá bom? Qualquer coisa me manda mensagem, a gente vê aí uma opção de atendimento para eu poder te ajudar da melhor maneira específica para você, tá? Aí eu analiso tudo, vejo tudo que pode estar certo ou errado pra gente poder ajustar os parafusos para que você consiga ir ser mais ativo na gestação. Com 25 semanas já... É que agora começa o boom da barriga também, né? A barriga vai começar a crescer, aí você vai começar a ficar um pouquinho mais cansada, aumenta a demanda, dor na lombar. Então precisa fortalecer e movimentar, tá bom? Ótima noite para vocês, obrigada pela participação. E fico super à disposição e espero vocês na live de quinta-feira às 18 horas. Vamos falar sobre 3 fatores que impactam diretamente o ganho de peso na gravidez. Beijo, mulherada!
Boa noite, bom descanso.